Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Gente, eu resolvi fazer um desenho aqui, não é aquela brincadeira que eu faço sempre, entendeu? O que é que desenha? Qual é o primeiro passo rumo ao conhecimento? Primeiro passo que você tem que dar. Que sem ele você pode até aprender, mas vai ter sua vida muito dificultada. Tá? Primeiro passo rumo ao conhecimento é quando você aprende a ler e escrever, não é isso? É praticamente impossível alguém evoluir hoje tecnicamente e até mesmo como ser humano se não aprende a ler. Então eu vou fazer uma demonstração em cima desse conceito de leitura. Eu tenho na frente de vocês aí uma placa de fonte e eu queria que você olhasse para essa placa e visse se você consegue ler essa placa. Isso mesmo, se essa placa consegue só em olhar transferir algum conhecimento para você. Se você responder que não, que você olha para essa placa e você simplesmente não entende nada, não identifica nenhum componente, se no mínimo você não reconhecer todos esses componentes, significa que você é um total analfabeto em eletrônica. Se você consegue pelo menos saber que você tem aqui capacitor, diodos, resistores, transformadores, aí você já tem um primeiro passo. Agora o mais importante é a leitura do circuito. É você efetivamente ler, entender como que ele funciona, unindo os componentes. Então eu vou mostrar para vocês agora como que o professor Marcelo Moraes ele lê essa placa, ok? Você vai começar a ler a partir da entrada de alimentação. Então você tem aqui o conector, onde você liga 110, 220, a tensão nominal da sua tomada. Então aqui você vai entrar com fase, se for 220, fase e neutro, e se for em alguns locais, fase neutro que faz 220, tá bom? É um conhecimento que você tem que ter, entender como que entra 110, como que entra 220, como que é feito esse 110, como que é feito esse 220. Então tudo isso é conhecimento. A partir do momento em que entra, você tem uma primeira proteção, que é esse fusívelzinho de vidro aqui, e você tem os filtros, que são capacitores, certo? Você pode ter também outros dispositivos de proteção. Vamos dar um exemplo. Um varistor na entrada de 130 volts. Vamos supor que você entra com 110 e você tem um varistor de 130. O que o varistor faz? Se a tensão subir, ele entra em curto e protege a fonte, tá bom? Então você tem aqui a entrada. Qual o primeiro procedimento? A placa não está ligando. Você vai medir o fusível, vai medir os varistores. Então logo depois você tem um banco de filtragem muito bom aqui, certo? É uma placa que tem uma filtragem de excelente qualidade. Você tem capacitores, tá ok? Esse azulzinho pode ser varistor, pode ser capacitor, tá ok? Se for varistor, geralmente está escrito V aqui na base dele. Se for capacitor, geralmente está escrito C. Se você tiver dúvidas sobre um componente, é só você olhar o que está escrito na placa referente a ele. C vai ser sempre capacitor, R vai ser sempre resistor, D vai ser sempre diodo. O que tiver referência de U vai ser circuito integrado. O que tiver referência de T vai ser transistor, T ou TR, tá bom? Então o que acontece? Aqui entra a tensão, está protegida, ela é filtrada. O que é filtragem? Tirar as interferências, tirar os ruídos. Lembra de antigamente quando você ligava o liquidificador que fazia aquela imagem distorcida na TV? Isso é um ruído que é injetado na rede. Então aqui você tem um banco de filtros excelente. Chegando nesse componente aqui, que é uma ponte retificadora, que seria igual 4 diodinhos desse aqui, mas dentro de um mesmo circuito, o que vai acontecer? Corrente alternada vira corrente contínua. Então, corrente alternada vira corrente contínua. A partir do diodo, você já não tem mais corrente alternada, você tem corrente contínua. Tem dois capacitores de filtro, tá? Para filtrar mais essa
alimentação e também para fazer uma elevação da tensão. Esses capacitores elevam essa tensão de novo, tá bom? Então essa análise do primeiro estágio da fonte. A gente podia avançar mais, certo? Então, por exemplo, entrou alternada, virou contínua. Aqui você tem uma tensão contínua que você vai medir. Depois vai voltar a ser corrente alternada através de um pulso. Ele vai ficar pulsando onde você tem esse transformador. E depois novamente vai virar corrente contínua. Então aqui tem os componentes que você vai perfeitamente identificar, certo? Então você fez o que? A leitura do circuito dessa placa. Eu tenho diversos aqui na internet, que eu poderia até mostrar para vocês, diversas placas, onde você olhando, você não consegue entender. Eu olhando, eu consigo fazer a leitura da placa, mesmo sem diagrama, mesmo sem nada, só de olhar. Às vezes tem aluno meu que fala, professor, eu estou com essa placa aqui para consertar. Essa aqui é uma outra, tá vendo? Ó, o mesmo princípio. Entra alternada, passa por dentro da proteção. Depois que passa por dentro da proteção, ele sofre uma filtragem. Sofrendo uma filtragem, ele é retificado, ou seja, corrente alternada vira corrente contínua. Vai para o capacitor. Aí do capacitor vai sofrer o pulso do PWM para poder voltar a ser alternada, para depois voltar a ser contínua. Então deu para perceber que fazer a leitura do circuito é muito importante. Então o primeiro passo para você aprender eletrônica, você tem que aprender a ler. Parece brincadeira, né? Mas você tem que aprender a ler, tá ok? Então deixa eu dar uma explicação para vocês agora, mais detalhada, em cima do princípio de aprender a ler, tá? Então eu tenho aqui o meu curso de eletrônica, fases 1 a 10, que seria a base sólida de eletrônica, seria o aprender a ler. Sendo bem claro, não importa o que você vai fazer, nem o que você precisa consertar, você vai precisar aprender a ler em eletrônica. Então tem aqui diversos cursos meus, tá? O curso de manutenção de módulos amplificadores de áudio, o curso de programação de rádio HT, o curso de backup e geração de energia solar, e alguns que sempre as pessoas me consultam. Professor, eu quero consertar a máquina de lavar. Professor, eu quero consertar ar-condicionado. Professor, eu quero consertar módulo de injeção eletrônica. Não importa o que você precise consertar. Não importa o que você tenha para reparar. Você tem que aprender a ler em eletrônica. Se você não consegue fazer o que eu fiz lá, ler uma fonte, que é um circuito extremamente simples, você é praticamente um analfabeto em eletrônica. Então faça o curso de eletrônica fase 1 a 10, com o professor Marcelo Moraes, que depois sua mente vai clarear para todo e qualquer circuito, tá? Nós estamos muito próximos de montar um laboratório, professormarcelomoraes.org, que aí eu vou poder atender vocês de forma até melhor do que eu atendo hoje, certo? Podendo desenvolver cursos depois que você tem a base sólida de eletrônica de diversos outros equipamentos. Tá ok? Isso sai ainda esse ano ainda, tá ok? Não demora muito meu laboratóriozinho não. Só estou esperando o fechamento de um contrato com uma empresa para a gente poder estar patrocinando a montagem desse laboratório, tá ok? Pedido de vaga, você vai falar direto com o professor Marcelo Moraes no WhatsApp. Esses cursos não estão mais à venda em sites, em lojas, no Mercado Livre. Somente eu tenho disponível 10 vagas, então 10 vagas semanais, então tudo demanda um pedido de vaga. Ok, galera? Espero que eu possa ter ajudado vocês nesse passo simples, nessa brincadeira de aprender a ler em eletrônica. Ok, galera? Grande abraço, sejam abençoados.